Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vez aqui ao nosso bate-papo do New Wave Catholic. E hoje a gente tem uma alegria muito grande, que é para conversar sobre uma grande arma poderosa que todo católico tem que ter na sua bolsa, no seu bolso, em qualquer canto. Aqui é mala, hein, Mariana? Na mala, na nossa mala, que é o terço, né? Você que é católico aí já sabe do que eu estou falando, né? Uma devoção mariana, uma devoção muito bonita. E a gente hoje traz aqui duas meninas lindas, novinhas, para conversar sobre o terço, né? Temos aqui hoje, então, a Jasmin e a Margarida, né? Elas são aqui da Paróquia da Parede, né? Bem-vindas, muito obrigada pela disponibilidade. E, assim, é uma alegria muito grande a gente ver jovens que têm essa devoção e que veem a importância do terço, né? Sim. E quando a gente soube que eu e minha mãe, né? Minha mãe soube do terço jovem, né? Do terço aos 13, né? Que é vocês fazem esse movimento ali na paróquia e a gente achou muito interessante. Ele falou, pô, a gente tem que chamar, porque falar sobre o terço e com meninas jovens, assim, né? Que veem essa importância. Então, assim, vou passar a palavra para vocês, para que vocês falem um pouquinho de vocês, assim, quem eu sou. Sou a Jasmin, estudo, sei que vocês fazem faculdade, né? Então, assim, e para começar, a importância do terço na vida de vocês. Então, Jasmin, vai lá, fica à vontade. Isso que a Mariana falou é interessante, porque a gente tem que explicar que são meninas normais, né? Sim. Porque as pessoas acham que é um terço, são normais. Porque a gente, quando... Minha mãe tá falando isso, porque a gente, quando montou o podcast, né? A ideia era mostrar que, assim, existem muitos jovens na igreja, né? E que vivem, né, assim, o que a igreja pede, né? Assim, que é a oração constante, né? Que é a força realmente dentro de um monte de querido, um monte de como é que fala, mãe? Mas, assim, dogmas, não é? Seria dentro da lei, né? Da igreja, né? Das coisas assim. Existem jovens que estão dispostos a viver dessa forma. Não de uma forma sofrida, mas pelo contrário, com alegria. Muito mais feliz. Claro. Isso mesmo. Então, fala aí, Jasmin. Então, eu sou a Jasmin, eu tenho 20 anos, estou a estudar Relações Públicas e o terço, para mim, sempre foi não é diário desde há muito tempo, mas lembro-me de ser pequenina e sempre que havia uma viagem de carro um bocadinho mais do que 15 minutos, a mãe dizia sempre, vá meninos, vamos rezar o terço. E nós rezávamos, que se calhar quando éramos pequeninos com menos noção da arma tão poderosa que o terço é, mas à medida do tempo fui-me apercebendo que, e era uma coisa que também já me disseram muito, que cada Ave Maria é uma rosa à Nossa Senhora. Sim. E, portanto, esta ideia é muito bonita, tal como eu gosto de receber flores, também dar à Nossa Mãe do Céu é uma grande alegria. E depois posso já começar eu tenho o meu terço, que agora eu ando todos os dias, que é o terço das jornadas, que foi o terço, eu fiz parte do Ensemble 23, que foi o grupo de bailarinos que dançou nas Jornadas Mundiais da Juventude. Que legal! Eu fiz os 3 eventos principais, o Welcome, que era quando o Papa chegou, a Via Sacra, que foi linda de morrer, e a Vigília. E na Via Sacra o Papa chamou-nos e foi uma grande alegria, e depois no dia seguinte, quando nos chamou de novo, disse, eu ontem queria-vos ter dado estes terços, mas já não tivemos tempo, porque nas jornadas estava tudo contado ao minuto. E então depois deu-nos um terço a cada um, e depois a partir desse dia eu percebi que era mesmo, se já tinha tido alguns sinais de que, tipo, Jasmin, reza o terço todos os dias porque estás-te a proteger, estás a rezar pelo mundo, e depois quando o Papa apelou mesmo, tipo, rezem por mim, estou-vos a dar este terço, rezem por mim. E então sinto que agora faz parte do meu dia-a-dia. Então foi um terço aí ganhado pelo Papa. Sim. Que bênção, né? mesmo está assim no coração. Que lindo. E Maggie, Margarida, mas conhecida como Maggie. É verdade. Fala um pouquinho também. Então, eu sou a Maggie, estou no último ano da minha licenciatura de Design e Produção de Moda, tenho 20 anos. Eu comecei a rezar o terço na altura do Covid, com umas amigas, incluindo a Jasmin, e a partir daí foi sempre uma companhia, digamos assim. Quando descobri o terço, descobri também que era uma maneira de falar com a nossa Mãe do Céu, e desde então o terço é como se fosse um conforto, digamos assim. Se algo me preocupa, se estou estressada, se estou nervosa, rezo o terço. Uso também o terço para adormecer, ponho um áudio do terço e adormeço a ouvir o terço,
Portanto, ia também, quando soube que era também como se dessemos uma rosa à Nossa Senhora, pensei, ok, tenho mesmo Então que vamos rezar dar todos muitas os rosas dias. à Nossa Dá Senhora. muitas rosas. Que bonito. Não, e assim, tava falando, vocês já se conheciam? Já? Onde é que vocês se conheceram? Nos grupos de Nos grupos jovens, de jovens. Da nossa paróquia. Sim. Da Foi lá. igreja. Sim. E a Jasmine falando uma coisa, né, assim, que me veio na cabeça quando você estava falando, a importância, né, assim, dos pais rezarem, Sim, né, sim, sem dúvida. e de mostrarem isso para os filhos, Claro. né, que é através... Sim, acho que é muito importante também para não termos aquela ideia de o terço é uma coisa para as pessoas mais velhas, não é? Que têm tempo e podem Pois. rezar e os rosários todos. Não, ou seja, é uma arma para todos e era isto. Eu acho que é o conforto e o colo que se sente. E não tem de ser uma coisa sentida, não é? Portanto, as coisas não têm de ser todas, mas eu acho que é uma certeza, é uma garantia. E Sim. Nossa Senhora faz tanto por nós e é a nossa maior intercessora no céu, porque é que nós não podemos dar 20 minutinhos, não é? Claro. E que que tem um retorno tão bom, mesmo. né? Que... Nós damos-lhe 50 rosas e ela dá-nos o mundo. É verdade, é verdade. E assim, aí em relação ao terço, vocês estavam falando essa alegria. O que é bonito, assim, vocês falando, a gente percebe, né, que é uma alegria muito grande de sentir esse amor por Nossa Senhora, né? Assim, como é que começou essa devoção por Maria? Como é que vocês conheceram Maria? Tem a família, né, que apresentou, mas tem alguma, assim... Que Experiência, alguma vivência especial? A minha mãe, aos sábados de manhã, nós juntávamos assim no quarto dela e ela tinha um livro azul, que assim daquele, eu não sei, mas é um livro azul muito grande, que acho que fala de Nossa Senhora de Maria de Medjugorje. E nós tive a graça de ir a Medjugorje com a minha família há uns 2 anos e foi assim muito bonito, porque depois fomos num dos dias, que era dia 25, e às tantas, acho que era às 6 da tarde, os sinos tocam e literalmente a vila lindo. toda para. A gente já foi. E toda a gente se ajoelha porque sabe que Nossa Senhora está a aparecer e portanto, isso deve ter sido assim das experiências mais recentes. Eu, quando era pequenina, também fazia alguns campos de férias com as irmãs da Arca da Aliança em Fátima e então, ou seja, essa proximidade com Fátima, sempre fui muito a Fátima também. A minha avó, às tantas, também foi para lá viver, portanto... A avó vive lá? Sim. Olha. A gente que é brasileira, a gente fala, vocês são muito abençoados. Mesmo. A gente tem Aparecida, né? Nossa Senhora Exato, pois Aparecida é. lá, que é um Sim. santuário também. Mas aqui Fátima também Fátima, é... é verdade, Estamos o aqui ao lado. Mesmo. isso, Às é vezes muito parece que damos especial. o devido valor, não é? verdade, Temos- é verdade. A gente estava fazendo um podcast, não foi com a Mariana, a gente estava aqui fazendo um podcast também com uma outra pessoa que é uma deputada, né? Não vou assim falar para não envolver política nem não nada, se preocupe. mas ela estava falando exatamente isso, que Portugal é uma nação de Nossa Senhora. Sim. E que as pessoas, em razão do regime que teve, da coisa toda, esqueceram disso. Esqueceram. Sim, É verdade. Entendeu? Muitos foram proibidos, né? Até por quererem e não podiam, né? Assim, eu já ouvi histórias de senhoras que eram católicas e que o marido proibia, né? Assim, que não Pois, podia. sim. E agora a gente vive aí uma liberdade, graças a verdade. Deus, e que a gente tem que dar valor a essa liberdade de, né, de poder falar da nossa mãe, né? Sim. E... então, assim, como é que a gente tá falando aqui, eu comecei a falar que a gente tem... Vocês começaram o movimento do terço, né? Do terço aos 13. Nós continuamos. é isso mesmo, Exato. nós É isso aí, continuamos. queria Começou saber com quem? a história. Sabe? Então, começou na época do Covid, com uma amiga nossa que tinha um grupo A Bia. com a Bia Simões. Éramos só meninas. Era naquele só grupo. meninas, é Pois verdade, era. é verdade. Isto chamava-se Terça aos 13. E lá está, juntávamos aos 13 de cada mês, não era? Sim, aliás, eu depois penso que às tantas nós estávamos a gostar tanto da dinâmica que começámos a fazer às diário, vezes não diário. foi? Sim. Sim, Olha, sim, sim. vou rezar o terço, se alguém quer Alguém agora, se e quer então juntar? ligávamos. Sim, pois foi foi, assim, pois uma coisa foi, muito pois foi. natural que surgiu. Sim. Pronto, e depois do Covid foi através das jornadas também. Sim. Aí é que surgiu mesmo o movimento de terça aos 13 para rezar pelas Rezámos jornadas. pelas jornadas, pelo Papa, pelos pelo Papa. jovens. Sim. Terço aos 13, só para o pessoal entender, Exato. no dia 13 Exatamente, ou de seja, cada dia 13 mês. de cada No mês. 13 de cada Sim. mês, Por causa do preparamos 13 o de terço. maio, né? A Exatamente. inspiração, É isso né? mesmo. Exatamente. Sim. Preparamos o terço para a comunidade, para rezarmos o terço em comunidade, também dando a importância de rezar a comunidade inteira, não é? Que é Sim, também claro. uma graça muito boa. Sim. Claro que sim. Mas desculpa, continua. Não faz mal. E depois de ter acontecido as jornadas, não é?
esse movimento ia acabar, o terço aos 13, e o Padre Miguel propôs-nos continuarmos. Continuar o projeto. Sim. E nós aceitámos. E aí, então, todo dia 13 de cada mês, vocês se reúnem Sim, na às paróquia. 9h30, às 9h30, na Igreja às da 9h30. Parede. Sim. E tem... vocês falaram que tinha só meninas, agora tem meninos também. Sim, agora sim. Sim, várias A comunidade. pessoas. A comunidade, sim, toda sim. a comunidade Quem quiser está exato, sempre bem-vindo. convidada. Mas Desde vocês mais é velhos. que convidam Sim, e nós mais estamos a ou menos organizar. sim, Ou seja, sim. nós Organizado por fazemos a vocês. preparação É isso. dos mistérios, dos Sim, cânticos, dos cânticos. a parte também gráfica, não é? Aham. Os caderninhos digitais para não gastarmos papel. E depois reza-se lá de forma muito natural. As pessoas Sim. leem os mistérios. Vocês conseguiram, assim, perceber algum movimento positivo, assim, na vida de vocês depois que começaram a rezar o terço? Em relação à devoção, a ter mais... Eu acho que eu fiquei mais atenta àqueles sinais que nos aparecem e acho que me abriu um bocadinho o olhar a perceber que nós temos mesmo este colo de mãe de Nossa Senhora. Acho que Sim, a mim também foi nos muito... momentos de mais fragilidade ou assim, sei que consegui ficar mais atenta a isso, acho que foi isso. Sim, e perceber também que realmente que eles estão mesmo lá, que Deus e Maria estão mesmo lá, e é isso, é o colo e a proximidade nos Sim, momentos de é maior isso. aflição. E é mesmo a proximidade. Acho que o terço nos dá uma conversa direta com Maria e com Jesus. Intimidade, né? É mesmo. Intimidade. Olha, mesmo. agora vou-me sentar aqui e vou falar contigo. Jesus, passa-se isto e isto, É e isso. depois, mãe, ajuda. É. E eu acho que é isso, até porque às vezes nós vamos para o terço com intenções que nos andam a preocupar e que nos perturbam o coração. Sim. E o terço é lugar de descanso, porque agora eu vou entregar nas mãos de quem sabe. É isso mesmo, é um momento Portanto, de agora... entrega. É isso. Exato. Isso é bonito, é uma entrega mesmo, né? Sim, é entregar tudo. Porque E às independente... Fala. Não, e às vezes as pessoas acham que é uma repetição, que é somente uma repetição. Nossa, e é tão profundo, Mas- né? sim. É uma repetição. Mas sim. não há mal nenhum. Não, Também. sim, mas não porque- é uma coisa como se fosse, né? Sim, não é seca. Não Não é uma coisa que é uma seca de tudo. Eu acho que no início, para quem não está acostumado, Sim. se torna um pouquinho assim, cansativo. Claro. Depois você vai percebendo e vai A beleza, sentindo. é verdade. Né? Isso daí é verdade. até um convite para quem não tem o costume, né? Que assim, eu falo pro meu filho, né? Eu falo assim: olha. Só 10, reza 10, reza, mas vai aos Vou dizer, né? pouquinhos, ninguém é obrigado a rezar o terço claro. inteiro de uma vez, vai aos pouquinhos, porque eu acho que ela vai cativando a gente de uma maneira. É verdade, Né? é verdade. É verdade. Não, e assim, a gente está falando de Nossa Senhora, claro, mas a gente sabe que ela leva o filho dela, né? É o E caminho, ela é através autoestrada. dela. E as pessoas falam assim, o terço é só de Nossa Senhora. Gente, é a vida de Jesus inteira, tudo que ele fez. Sim, Exato. Há bocado- isso mesmo. Sim, há bocado quando estava a falar da coisa da repetição, nós estamos a rezar as Ave Marias, não é? Mas nós estamos a meditar o mistério. Nós não dizemos só primeiro mistério, a Anunciação de Sim. Nossa Senhora e depois fica ali. Não. Ou seja, nós durante aquelas 10 Ave Marias estamos realmente a meditar esse mistério. Sim, sim. E assim, a gente vai vendo que vai... aquilo que você está falando, vai meditando em cima do que aconteceu naquele momento, né? E você vai sentindo. Para quem não está acostumado, né? A gente tem, cada dia tem um mistério, né? Que é rezado. Sem ser o do rosário, Sim. né? Mas, assim, cada dia há um mistério que é rezado. E nesse terço, né? Que são os cinco Os mistérios, 5 né? mistérios. A gente vê e percebe exatamente isso. É você contemplar, né? É você perceber o que aconteceu naquele... Sim. que E a gente... rezar a vida de Jesus, não é? Claro. E a gente não vai dar spoiler. Vocês têm que ir lá. Exatamente. Vocês têm que ir lá para perceber, né? Não, e assim, e a gente tá falando do terço, mas existem vários tipos de terços também, né? A gente existe o terço do combate, existe Terço da Misericórdia, eu o terço lembro-me da que rezava muito esse misericórdia. quando era mais pequenina, ia tipo, mãe, mas nós temos de rezar o terço grande. E então, quando éramos mais pequeninos, às vezes acabávamos por rezar o terço da Misericórdia, porque primeiro gostávamos muito pela sua misericórdia. Não sei, era muito. Era impactante, eu lembro-me de rezar. Você tá falando, a gente falou terço da misericórdia, eu me lembrei aqui, porque você falou de Medjugorje, né? A gente aqui já falou muito de Medjugorje. O pessoal que tá assistindo aí sabe
sabe, quem assistiu alguns episódios atrás, assim, porque a gente tem um contato muito grande, com muito carinho com as irmãs do Instituto Resed, né? Então, assim, convido vocês a conhecerem depois também. Assim, elas preparam vários momentos, né? Tem o Rosário da Madrugada que elas fazem, né? E tem São duas consagração. lives, né? O Rosário e O Terço da Misericórdia. Elas fazem todo dia, só domingo que não, né? O Rosário da Madrugada, às 4 da manhã, que é lindo, com música e um momento mesmo de experiência. Jesus Eucarístico presente, né? Então, assim, é um momento de experiência muito, muito bom e que já tiveram vários retornos, né? Assim, não só de milagres, mas também de conversão, né? Que eu acho que o mais bonito é a mudança de vida, né? Da gente, porque todos nós estamos buscando conversão todo dia, né? Claro. E também a consagração à Nossa Senhora. Elas também costumam fazer turmas de consagração à Nossa Senhora, que é essa pulseirinha que eu tô usando. Eu também fiz. Então, assim, que também é muito legal, que depois, assim, eu tô falando... Por que eu tô falando isso pras meninas? Pra gente depois organizar aí uma turma de consagração à Nossa Senhora aqui na Paróquia da Parede. O que vocês acham? Então, e elas mesmo podem vir, né? Se a gente conseguir. Eu já fiz quando era pequenina. Sim, entretanto eu perdi a minha, porque eu sou assim. Eu nunca fiz, eu não sei. É muito bonito, é muito bonito. Existe uma preparação antes, né? É um livro que a gente lê e, assim, é muito interessante. A gente aprende que, assim, porque muitos, né, não entendem essa nossa devoção por Nossa Senhora. Porque ela tá à frente, porque a gente fala muito de nós. Ela é o caminho, Exato. né? E através do terço, que nem a gente estava falando, a gente consegue perceber esse caminho, né? Porque primeiro vem os mistérios, né? E depois cada mistério começa primeiro. O primeiro mistério a gente fala justamente da Anunciação do Anjo, né? Assim, no primeiro. Então, assim, a gente vai percebendo como que é o caminho de Jesus, né? Através dela. Claro. Né? Sim. Essas 3 imagens, né, que a gente tem aqui tem muito a ver com Medjugorje. Não lembra daquele Jesus ali em pé, ressuscitado? Pois é, sim. Esse é lá de Medjugorje. Lá tem uma imagem, para quem está assistindo, uma imagem gigantesca, né? Assim, que é o Jesus ressuscitado, né? Assim, então, e na frente, aqui, né, assim, tem escrito, né? Assim, se souberes o quanto eu te amo, chorarias de alegria. É uma frase que tá lá, né? E assim, e foi uma das experiências que eu tive muito forte em Medjugorje. Quando olhei aquilo, assim, vontade de chorar. Medjugorje tem esse efeito. E você percebeu que sai é como se fosse um óleo? Do joelho. Do joelho dele? Sim. Dá para tocar. Sim, dá para exatamente. Tocar. Faz uma fila. Sim. Tem que conhecer, Meg, para quem está assistindo também. Não, mas e a imagem de São Miguel, né? São Miguel Arcanjo, que as irmãs, né? As irmãs, a gente tem o Exército de São Miguel, né? Assim, tem que conhecer mais sobre o Instituto Resed. As irmãs são... Esse terço que eu tô segurando é feito pelas irmãs do Instituto Resed. É lindo também, é um terço mariano. E assim, voltando um pouquinho para a história de vocês, assim, eu queria saber um pouquinho, porque como vocês são 20 anos, né, assim, na faculdade, né, vocês usam um pouquinho, assim, para evangelizar na faculdade, as pessoas sabem desse movimento de vocês, ou tem um pouquinho de exclusão, ou não, são bem-vindas e... Como é que é ser jovem católico hoje em dia? A ideia é essa da pergunta. Posso começar? Falando um bocadinho por mim e pela minha área também, acho que na área da moda as pessoas católicas são um bocadinho raras. E na faculdade tenho algumas amigas que são crentes, não praticam, mas às vezes é um bocadinho difícil de nos enquadrarmos e de abordarmos esse tema sem que as pessoas olhem assim, não é olhar de lado, mas ficarem assim, ok, aquela tipo, católica. É retrógrada. Sim, é isso mesmo, é super quadrada. É super quadrada. Pronto, mas nós por acaso temos um movimento que nos ajuda bastante, que é a Missão País. Não sei eu já ouvi falar. Eu não conheço. É interessante para o Henrique. É maravilhoso. Existem todas as faculdades de Lisboa, se não me engano. Acho que sim. E basicamente consiste em os jovens de todas as faculdades vão durante uma semana para uma zona do país fazer voluntariado
Olha que legal. a fazer missão. Fazer missão, Há várias comunidades. Sim, há várias comunidades. E as pessoas ficam aleatoriamente em cada uma das comunidades. Há, por exemplo, o lar, a escola ou a creche, o porta-a-porta, que é as pessoas andarem a bater às portas para estarem com a comunidade. Sim, o teatro também, teatro, que é muito importante. Que a Maggie foi chefe. É verdade. Sim, e eu acho que foi... E a Missão País surgiu mesmo de uma tentativa de se viver o catolicismo e viver Jesus e com ele na faculdade, que às vezes pode ser um meio complicado. É verdade. Eu, no meu caso, graças a Deus, se calhar não tenho tantas provações como a Maggie. Eu estou em relações públicas, portanto, há de tudo. E eu, no meu grupo de amigas, este ano, por acaso, em novembro, eu assim, olha, meninas, vamos à Missão País, e nenhuma delas conhecia. Disse-lhes aquilo uma vez e aquilo ficou atrás da orelha. Depois, plantou a sementinha. Exatamente. Passado 2 meses, ou o que for, eram as inscrições, elas, Jasmine, a inscrição é agora, não, temos de fazer. E às tantas, do grupo de missão, que normalmente são 60 missionários, 8 éramos nós, era o meu grupo de amigas, e foi muito giro. E infelizmente, a meio da semana, algumas pessoas que não eram sequer batizadas, não tinham nenhum contacto com... Ou seja... Com a fé. Com a fé, nenhum. E nós chegamos lá e são 7 orações por dia. Portanto, ou seja, há muito este equilíbrio entre a missão de fazer, da ação, e a oração. Portanto, é uma semana mesmo intensa. Houve algumas amigas minhas que, entretanto, foram embora, mas eu fiquei felicíssima delas terem ido porque foi o primeiro... frente a frente com Jesus, não é? Contacto. E mesmo que houve pessoas, muitas delas até ficaram, epá, isto é sério? Porque, mas isso é católico? E eu, é. E elas, ok, mas provavelmente não é católico, mas se calhar é... O quê? Vai-se à missa uma vez por semana. Nós vamos à missa todos os dias, rezamos o terço, fazemos o ângelus, temos oração da manhã, oração da noite. Portanto, é mesmo forte na oração. É viver mesmo. É mesmo, sim, não é mais ou menos. Todos nós somos ótimo. chamados, você está falando, né, de ir à missa todo dia, que legal, que bonito, porque assim, as pessoas acham que ser católico é só, algumas, né, acham que ser católico serve já ir à missa no domingo, né, assim, a gente tem que fazer por mais, né. Ok, então. Exato. E ser católico é maravilhoso, mas também não é fácil, né, eu costumo dizer isso, né, porque eu acho que Deus exige um pouquinho, exige bastante da gente essa caminhada, né, essa busca, né. Mas tudo o que é bom é difícil, não é? Também. É isso mesmo. Isso que você falou dela, né, da Meg ter mais provações, né? A gente aprende a viver as provações com alegria, né? Sim. Assim, né? Até depois cada conquista há de ser ainda mais... Mais intensa, mais Exato, valorizar mais. valorizada, exato, sim. Mas assim, eu ia te perguntar, e o terço mesmo do dia 13, né, na paróquia? Sim. Os meninos vão também? Sim, é assim. Sim, às vezes há meses mais complicado. Sim. Tipo, no verão é complicado porque a malta está toda fora. Sim, é verdade. Ou então na praia? O terço é às 9h30. Não, praia Sim, 9h30. essa hora. Pode marcar o terço na praia algumas vezes, olha. também é giro, é dinâmica muito Gente, sabe o que me lembrou, né? O Guido, né? eu pensei do padre. Vocês já O Guido ouviram? Schaffer. Guido incrível, Schaffer. era um Então, ele surfista. era lá do Rio, eu conheci ele. Ele foi médico. Tá para ser sim. canonizado, né? Ah, tá no uau, processo. tá no no processo de processo. beatificação. Beatificação. Aí a gente está pensando que é trazer a mãe dele aqui, a irmã também. era incrível. entendeu? Uau, que o padre Ricardo, vocês conhecem? Sim, o Ricardo Figueiredo. Isso. Sim. Ele escreveu um livro. Pois é. E ele esteve aqui com a gente. E, assim, o Guido é uma ideia dessa. O Guido, a gente morava perto dele, né? Então, ele ia pra praia e ele fazia encontros com surfistas, sabe? Rezava o terço, falava de Jesus, entendeu? Realmente um santo, né? Uma pessoa porque que... as pessoas às vezes têm a ideia que a igreja católica é chato, né? Aquela Sim, coisa. E na verdade não, né? A juventude é muito alegre. A gente, quando vai ver aí a Jornada Mundial da Juventude, vocês Foi incrível, participaram? foi maravilhoso. Foi... Você falou que você não Arrebatadora, foi né? tudo. Não, foi assim, mesmo. Foi uma coisa... foi. Mesmo que transformou corações, não é? E ainda se vê frutos das jornadas. E já passaram 2 anos. O que É verdade. é muito bonito. É muito bonito a gente ver o movimento todo católico, né? Assim, como tem Sim. jovem alegre, né? É mesmo. E é isso que a gente tá falando, igual o Guido, né? Assim, quem tá assistindo também é um convite às pessoas procurarem saber um pouquinho da história, porque a gente tá surgindo aí, não sei se vocês perceberam, mas assim, alguns santos jovens, né? A gente tá sim, falando é mais verdade. sobre isso, por causa Sim, também sim. do Carlo Acutis, né? Exatamente, Então, sim. assim, que foi uma grande bênção pra nossa igreja.
igreja, né? Que vai, e dizem, né? Tem uma profecia que diz que depois que ele for canonizado, vão ter mais santos jovens na igreja. Então, assim, Ai, espero vamos buscar essa santidade, né? Tentamos caminhar para ela, não é? Tentamos caminhar para ela. Todos nós, é a nossa maior vocação, né? É a busca da santidade. Mas olha que é uma ideia aí que a gente está conversando de aqui. De rezar o terço na praia. Na praia, hein? Chegando o verão. É verdade. A gente podia... Eu tô dentro. É muito giro. Vai aquelas noites de verão boas. Olha, então quem tá assistindo aí se prepara para ir com um chinelinho pra praia. Exatamente. Chinelo e terço. Chinelo e terço, é o mais importante. E assim, é justamente essa alegria, né? A alegria de servir. Porque assim, também eu estava falando, todas nós, mulheres, somos chamadas a parecer um pouquinho com Maria. Sim, né? sim. É um modelo, não é? É isso mesmo, é um modelo de mãe, É o nosso modelo, né? Difícil. Sim, muito. Mas que assim, quando a gente vê isso, eu aprendi muito com as irmãs também do Instituto Red. Elas comentam isso, né? Olha, o teu modelo... né, assim, inclusive até como se vestir, como falar, né, assim, ter a doçura, né, do falar, do vestir uma saia, ser mais feminina, né, assim, então tentar se parecer cada vez mais com Nossa Senhora, né, e o terço nos aproxima, faz aquela intimidade. É isso, né? Mantém-nos perto. E nem assim ela era menos do que ninguém, ela é mais do que todas as mulheres, e é bendita, né, sobre todas as mulheres. E assim, a gente vê de uma forma muito bonita isso que a Mariana está falando, porque no mundo de hoje, se você pensar, as mulheres têm que mostrar empoderamento, já reparou? Sim, tudo? é verdade. Tem de se provar Tem tudo. que provar Sim, tudo, sim. você tem que ser isso, você tem que ser aquilo lá. Sim. E às vezes ela falou tanto no silêncio, né? Na mansidão. Mesmo, e aquela música da conseguia... Tela Branca. No silêncio alguém falou. Pois é. É linda. É uma música que muito fala Maria a falar e a mostrar-se bela no silêncio. É muito bonita. É a Tela Branca, vão ouvir. Muito bonita. Fala que, né, eu tive essa, assim, quando eu tava rezando, né, assim, muitas vezes a gente, é o que minha mãe tá falando, a gente tem vivido num mundo, assim, muito, né, do feminista, né, daquela coisa, assim, da mulher acima, né, e falam que a igreja é muito ao contrário, né, patriarcal e que é totalmente, mas você percebe a importância tão grande, eles colocam a mulher, né, como que é importante, né, e Nossa Senhora vem mostrando isso, né, foi a primeira, assim, que foi o primeiro sacrário vivo, né? É verdade. Foi ela que arrou Jesus, portanto. Realmente. Como é que a gente não pode amar a mãe do não nosso é? Senhor, Claro. né? Exato. Mesmo. E o que vocês, assim, poderiam dizer, assim, de experiência lá com o terço? Já tem quantos anos? Foi desde... Da pandemia. Covid. Sim. Tiveram algum testemunho, alguma pessoa, assim, que vocês acham que... Eu acho... Com o nosso terço... Eu acho que não, mas eu sei que a comunidade também já espera este terço. Ou seja, eu acho que isso é bom. E às vezes nós estamos, pronto, na nossa vida, não é? Porque não rezamos só o terço. E às vezes é complicado, tenho de arranjar tempo, mas arranjamos sempre um tempinho, porque também é bom servir na comunidade e é preciso também tirarmos do nosso tempo para servir os outros. E acho que esta se calhar é a nossa forma de fazer, uma das formas de o fazer na paróquia, e é bom porque às vezes não somos muitos, mas os que estão lá estão a rezar, claro. E é bom, às vezes estamos nós e há alguns velhinhos que vão, e é ótimo, ou tios ou assim, é um bom momento de comunidade. Às vezes talvez é legal ter um momento de partilha, né? Para poder o pessoal falar um pouquinho do que é o... O negócio é o tempo, né? Sim, as que já pessoas... tarde. Exato. Aqui que lê às 9h30. 9h30. Sim, da noite. 9h30 da noite. Entendi. Não, mas a gente tava falando assim, né, como o terço realmente é uma arma, né, porque uma vez eu ouvi um testemunho que é justamente uma menina que ia à igreja, era bem católica e rezava o terço todo dia, e ela conheceu um menino, se interessou pelo menino, achou o menino interessante e começaram a conversar, né, e ela achava aquele menino muito para dentro, muito, assim, não conseguia ter, assim, tanto acesso ao mesmo tempo, que ela gostava da presença dele, mas aí depois, mais pra frente, o menino soube-se que o menino, ele praticava coisas ruins, né, coisas assim do inimigo, né, satânicas, e que ela não sabia, e que ele começou a fazer práticas para que ela largasse
a Que igreja horror. largasse o terço e Meu que viesse Deus. pro lado dele. Só que e ele já tinha feito isso com outras pessoas e que tinha dado certo. Claro. E com aquela menina nunca Não deu deu. certo. E ele não entendia o porquê. Nossa Ele Senhora não brinca. pode, Essa é com todo difícil. mundo deu certo e com ela não funciona, né? E depois ele descobriu que foi a arma, que a arma dela era o terço, Claro. né? E essa história é contada por ele porque ele se converteu. Ah, Né? uau, Então, graças assim, a Deus. através do terço. O diabo ela- foge a 7 pés de Nossa Senhora. É verdade. É isso, né? Assim, é uma história interessante, bonita, foi contada na Canção Nova. Que eu ouvi, e que assim, que esse menino hoje é um grande evangelista também. Evangelista não, Sim, sim, evangelizador. Sim, sim, Né? sim. E que assim, como Nossa Senhora trabalha, né? Trabalha aí muito, né? Assim, Mesmo. contra o inimigo, Sim, né? sim. Assim, e que a gente tava falando, nos momentos mais difíceis a gente agarra a arma, Sim. né? É, E a gente- a arma no bom sentido, né? Sim, sim. Sim, a sim, arma, sim. né? A arma de nos Nossa, proteger. de nos proteger. É mesmo. Ainda há 2 semanas eu tive o meu exame de condução. Acabei o meu exame e eu estava o tempo todo lá atrás assim com o terço a rezar. E depois a outra menina também passou, portanto, Nossa Senhora não Eu brinca. fui igual, eu fui igual. Tipo, é sempre Eu fui assim. igual. No dia do meu exame sempre, também levei o sempre. meu terço comigo e rezei comigo para lá. Exato. A gente tem vivido um mundo muito das pessoas muito em busca. Ninguém encontra felicidade, né? Não sei se já sentiram Sim, isso. sim. Tá demasiado. Estou sempre numa sofridão de Numa encontrar. ansiedade de encontrar Que alguma coisa porque não vamos encontra. buscar o isso sítio mesmo. certo, não é? A fonte que estão a ir buscar não é correta, não é que realmente vai dar alegria. E a gente pode falar isso porque a gente, quando tá diante do texto, quando tá diante de Jesus, a gente consegue sentir isso, né? Sente-se mesmo. essa Sim. E as paz. pessoas à nossa volta veem. Tenho a certeza que também já Sim. aconteceu que eu já tive pessoas que eu não conheço que me veem às vezes no meu grupo onde eu estou e que me dizem: tu tens uma alegria diferente. É a alegria, isso mesmo. Já me Sim, disseram sim, isto sim, sim. e eu fiquei assim. É. E eu disse: é Jesus. É. É Jesus. Simples. Queres também? Anda, vai. É muito, muito legal isso. E assim, a gente está vivendo agora um tempo que é da quaresma, né? Sim, Então, assim, um tempo muito bonito que a igreja De provação, nos dá, né? Assim, de penitência, de provação. E que através do terço a gente consegue também ter esse momento mais de introspecção, né? De oração. E de perceber onde é que a gente tem que melhorar ou não, né? As confissões, né? Fazer a confissão. É sim. fácil para vocês confessar? Sim. Sim, ainda por cima com o Padre Miguel é só mandar mensagem para o Padre Miguel. Se calhar precisamos marcar uma confissão. E ele, ok, vamos. Não tem dificuldade nenhuma de falar? Na Se calhar às boa. vezes vamos com alguns receios, mas sim, depois, sim, mas depois naturalmente sai. Sim. Passa, né? Sim. E quando a questionam esperança. para vocês, mas por que eu no padre, né? Porque às vezes Sim, falam porque ele isso também é pra gente. pecador, né? Aquelas histórias. é. Então nós explicamos que os sacerdotes são a imagem de Jesus na Terra, não é? Portanto, eles têm. O poder, foi-lhes dado né? o poder Eles receberam a Claro que sim. né? E, ou seja, Exatamente. e quando nós nos estamos a confessar, não é Jesus que está ali, não é o Padre Miguel, é Jesus. É Jesus, portanto. É Jesus. É a fé, né? A Claro, fé e é da- preciso também aquele momento de termos humildade para reconhecer, olha, errei aqui. Claro que sim. Portanto, sim, Sim. a confissão é muito bonita. E parece que nós, quando saímos da confissão, há aquele alívio. Peso, não é? parece que É tipo, sai. ai, agora sou santa por 10 minutos. Sim, sim. Não dura mais do que isso. É sempre Exato. assim, é terrível. Nós tentamos. Eu já pensei nisso. Eu falei assim, nossa, se eu tiver que morrer, que seja que agora. horror. É isso Mas é mesmo. verdade. Mas depois eu assim, devo estar a pecar, porque estou eu a planear a minha Para própria. falar. Aí já pecou de novo. Exatamente, isso. está tipo, ok, pronto, ok. Mas é sim, verdade, é verdade, já é tive verdade. esse pensamento. Eu normalmente confesso-me, há bocado quando estavam a perguntar assim, os primeiros encontros com Nossa Senhora, eu e a minha família fazemos a devoção dos primeiros sábados na paróquia da Abóbora. Fazemos desde já para aí há 10 anos ou assim, porque uma vez nós tínhamos acabado de sair do tribunal de uma coisa complicada e fomos à igreja agradecer. E estava eu e a minha família ajoelhados na igreja, estávamos só nós e começámos a cantar. Nós somos uma família muito, muito musical. E os nossos grupos de jovens também, o que Também, é ótimo. é verdade. Ajuda-nos muito a rezar. É verdade. E o Padre Miguel da Abóbora ouviu-nos e depois foi lá: vocês não querem animar? Nananã. E então nós começámos a fazer a devoção dos primeiros sábados, que é a missa, o terço, confissão e fazer companhia a Jesus durante uns minutos. E já fazemos isso há 10 anos, portanto. E qual horário? É às 9h30, começa às 9h30. Mas aqui na Igreja da Parede também há, penso que começa às 8h30. Não tenho bem certeza. Lá na Abóbada. No santuário. No No santuário. santuário Nossa Senhora, sim. Sim.
Não, eu estava pensando aqui quando você estava falando também, é a questão, assim, do caminho que a gente vai fazendo, né? Assim, vocês sempre foram, assim, a Jasmine falou que sim, né? Que já veio, assim, tem uma família, né, católica, né? Assim, Sim. a família toda é católica ou assim, trabalha por oração, assim, por conversão, assim, de alguém, tem essa experiência? Eu também tenho a graça de crescer numa família católica. Também os meus pais fazem parte de um movimento que é o Caminho Não Catecumenal, não sei se conhecem. Não, aqui não. Eu já ouvi falar, lá no Ok. Brasil tem. Pronto. E então eu desde sempre que vou com eles à missa e vou com eles à Eucaristia do Caminho. Também já estive no Caminho, entretanto saí e vim para os grupos de jovens. Por isso, sim, eu desde pequenina que... É muito bom, né? Sim, E é mesmo bom, ótimo. porque nós vemos. Ela ainda é catequista, eu já não sou. Mas eu lembro-me de ter miúdos que, com 8 anos, que vão lá. Mas os pais, eles têm muito mais amor do que os pais. Ou seja, os pais não dúvida, é percebem. verdade. E são eles que pedem, pai, não. E mais rapidamente dizem, mas tu tens uma festa, não preferes ir à festa do que ir à catequese? E os miúdos, não, eu quero ir à catequese. E é muito mais difícil. E é mesmo uma graça nós crescermos em famílias que nos levam naturalmente, não é? sim. Que nos apresentam, né? Eu sou muito muito difícil. agradecida a Deus também, porque, né, assim, eu falo às Mesmo. vezes, muitas vezes eu falei pra minha mãe, muito Muito obrigada obrigada. A por melhor me coisa- mostrar o amor A verdadeiro, melhor coisa né? que a minha mãe me deu foi a fé. A mim e aos meus irmãos. Mas isso também não significa, né, assim, que... até por que eu comentei nesse assunto, né? Porque é muito bom quando nós, assim, para quem tá ouvindo, né, que tem alguém na família que não é, ou que foi criado por pais que não são, Sim. é muito bom a gente também ser um caminho de graça, né? De Sim, evangelizar, claro. né? De rezar por eles, né? Porque também nós também temos esse dever, né? Assim, Sim, de claro. O mostrar... evangelizar, isso é importante, eu achei que você falou, que a Jasmine falou isso, e a Meg também. Você não precisa ir, olha, vamos aqui, Não. vem cá, vem cá. Não. É o que você testemunho, falou. né? Ela é Isso. diferente. E é o que, né? Ela é diferente, né? Elas têm um sorriso diferente, elas têm uma forma diferente, porque e as primeiras Não comunidades... significa que é melhor, né? Assim, não é sim, de jeito claro. nenhum, Não, né? não. Mas é mostrar que Jesus Transforma, trabalha. E né? que É isso, nos nos marca, alegria de Jesus connosco. Sim. E as primeiras comunidades cristãs, elas falavam isso, né? Vejam como eles Como eles se se amam. amam, né? É diferente, não tem jeito, né? E as irmãs também, né? Elas estão sempre lá, né? Às vezes estão num jejum, numa coisa. E assim, estão sempre pulando, cantando, sabe? Isso é inexplicável, é uma graça que vem, né? Que a gente mesmo. e assim é legal a gente estar comentando isso, porque assim, para quem está em casa ouvindo, assim, tem esse interesse, né? Essa vontade, quero sentir isso também, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente está falando isso, eu me coloco em primeiro lugar, assim, sinto essa graça, sinto-me diferente, mas também erro pra caramba. Caio sim, pra sim, caramba. sim, Então, sim, não vem eu falar assim, tá Claro. se sentindo... Não, Não. não, de Eu todos. acho que eu busco porque eu preciso Claro, mesmo, mesmo, o contrário, é isso né? mesmo. Porque eu acho Sim, que sim. eu sou... Se eu não tiver... assim, uma vez eu vi um meme muito engraçado que eu coloquei. Era um panda, uma pessoa vestida de panda, né? E falando assim, eu sem Jesus. Aí batendo em tudo, tacando tudo no chão. E eu com Jesus. Então, assim, Faz. realmente faz diferença. Acalma, A sim. gente precisa disso, né? Assim, Sim. Mas isso que vocês estavam falando também das famílias, né? E a gente agradece, né? As nossas famílias. É muito importante, porque a fé fala sobre isso, né? As árvores produzem bons frutos. Sim. Né? E peço desculpa, também uma coisa importante, às vezes, quando nós crescemos nestas famílias que, graças a Deus, já estão, pelo menos, a meio de caminho, às vezes aquilo que acontece é os jovens ficam naquela parte um bocado perdido, tipo, Sim. eu só sou porque vou desde pequenino É isso, e não sim, descobrem sim, a fé. Ou seja, é uma fé de rotina. De conhecer é uma coisa, experienciar é outra. isso Exatamente, mesmo, é isso mesmo. exatamente. E eu lembro-me perfeitamente de quando acho que fiz clique, dei não esse é? pulo de fé mesmo, que foi na pandemia. Nós fazíamos, lá em casa víamos sempre a missa do Papa, que ele celebrava a missa na Capela de Santa Marta, lá em Roma, e nós assistíamos sempre. E como não dava para comungar, fazíamos comunhão espiritual. E eu lembro-me que essa frequência, eu já acordava com sede de assistir à missa e de fazer a comunhão espiritual, que foi mesmo um processo muito bonito. Lembro perfeitamente
que foi uma descoberta brutal da minha amizade com Jesus. Tipo, Jesus é o meu melhor amigo, ele é incrível. Eu lembro-me de ficar mesmo, pá, ele é incrível, uau, dessa alegria, e foi aí que eu comecei. Ou seja, a minha fé vem e cresceu na família, mas depois também este caminho mesmo meu e de Jesus, e de conhecimento e de crescimento, e de ver que está perto. E é muito, acho que esse pulo também é muito importante. Né, que a gente está falando. Ele é próximo, ele não ele não está lá longe, não está lá longe, ele está de aqui. todo, de todo. É verdade. E outra coisa legal que você está falando, e ao mesmo tempo estava percebendo um pouquinho a relação de vocês duas, né? Assim, que é bonito a gente encontrar uma comunidade, uma amizade que nos Amigas em leva. Cristo. Amigas em Nós Cristo. somos É amigas em real. Cristo. Porque eu acho que isso daí é muito importante hoje em dia, a gente saber quem é que nos leva a Jesus, com quem a gente tem que andar, né? Assim, não é que não vai andar com outras pessoas, né? Assim, não, mas é tomar cuidado, né? Quando anda com outras pessoas, a gente tem que ter esse alerta, né? E andar com quem nos faz crescer, né? E é muito bom isso, né? Porque no terço vocês acabam fazendo essa amizade, né? Conhecendo outras pessoas que... Isso aí que a Mariana tá falando é engraçado, né? A gente não programa as coisas, né? Claro. Mas Deus tem os propósitos e tem, né, isso. os planos dele. Ele lá sabe. E assim, o meu marido e eu, nós nos conhecemos num grupo jovem. Entendeu? Aí a gente já fez 43 anos de casados. Ai, que lindo! Nós adoramos estas coisas agora. Vocês estavam até falando do Jorge e da Inês, né? Que vocês conhecem, que é o podcast que a gente teve aqui, né? Então, é bonito a gente ver esse testemunho, né? De pessoas que se conhecem, assim, que Neste buscam... ambiente. E não que, assim, não foi nada programado. Sim. Foi porque você estava lá e encontra uma pessoa é e aí isso, depois é isso. você descobre. E assim, você vai encontrar, né? Vai ter... Não sei se vocês já estão namorando com Eu alguém. namoro com o meu namorado, que é o Gonçalo, Claro. que é do grupo de jovens. Sim, Também. Sim. Então, Conhecemos aí, lá. quer dizer, é muito... É a coisa mais maravilhosa do mundo quando eu vejo na igreja meus filhos no banco isso. assistindo a Sim, missa. sim. Com os netos. Entendeu? Com os netos, Isso é uma sabe? maravilha. É mesmo. E assim, Queremos e o meu muito. marido... E Pais agradeço. de filhos. Sim, sim. E o meu marido indo comungar comigo, sabe? Então, Sim. Claro. Isso é lindíssimo. é uma grande graça. Também deve ser um sentimento de missão cumprida. Também. Não é? Mas é um caminho, né? Claro, Assim, sim, claro. sim, não É, tá, ou seja, não está feito, mas... Mas é muito bom. Caminho percorrido. É uma alegria muito grande, Bom. né? Você tá na igreja, assim, o pessoal fala assim, quem tá na igreja é tudo santo. Olha aquela lá, olha o que ela faz fora. Exato, sim. Não, a gente tá lá porque precisa, Claro. que nem a Mariana falou. Pecadores. Porque a gente somos precisa mesmo, E é o sabe contrário. que ele é o caminho. Exatamente. Né? Sim, sim, sim. Assim, a gente tá falando, né, de família, né, na igreja, né, até um testemunho, assim, esses dias, essa alegria, né, assim, eu fui casada, né, durante um tempo e depois eu me separei e tive a nulidade pela igreja católica, foi reconhecido que foi um casamento falso, que não era para ter sido um casamento, né, então, assim, tô falando isso porque até as irmãs do Instituto Zé falam, você tem que falar mais sobre isso, porque é importante as pessoas saberem que existe esse caminho para quem, às vezes, se separou e que é católico. E que, com filho, né, que com dizem que é uma coisa muito então, difícil. assim, é importante as pessoas buscarem também, né, quem está separado, quem quer, né, buscar, se tem essa possibilidade, porque Claro. também, às vezes, nem sempre, Sim, sim. mas se tem essa possibilidade, ter essa fé de buscar isso, mas ao mesmo tempo, eu sou separada não, né, tive essa nulidade do casamento, mas a gente vai à missa, ele vai à missa e assiste a missa com a verdade. gente, é pai do Henrique, então, assim, muitas das vezes a gente, quase todo domingo, a gente é família ainda, né, assim, mesmo que não estamos casados, né, assim, mostrar para o nosso filho a importância, exatamente. entendeu? Olha, estamos aqui unidos por você, por Jesus, porque a gente precisa. Claro. E eu senti uma alegria muito grande nesse momento. Eu estava na missa, eu olhei pro Júnior, que é o pai do Henrique, e falei, poxa, que bênção. Né? Eu falei, filho, olha como você é agraciado, mesmo, entendeu? mesmo, Porque, e assim, amado. é muito bom. E isso não é a gente, é Deus fazendo, agindo através, né? Porque se fosse pela gente, a gente nem... Acho que o ser humano tem a concupiscência da preguiça de estar na praia, de fazer tanta coisa, né? sim. Mas a gente vê essa importância, né? Assim como Deus vai agindo na nossa vida. Isso que a Mariana está falando, assim, num grupo jovem que reza, que nem vocês dão esse testemunho, né? Todo dia 13 de cada mês, é muito bom porque você cria
aí, né, os laços e Essa comunidade. essa, Sim. né, de Nós somos tá- um bom grupo de amigos mesmo. Ou sim. seja, nós temos reuniões, mas nós somos mesmo amigos. Tipo, Sim, vamos nós sempre fazer coisas Sim. e durante a semana. Vamos beber copos como uma pessoa normal. Sim. E o padre! Sim, o padre também Padre vem, Miguel vem é- E todos. tá aberto Nosso já sempre grande quem amigo. quiser chegar, Sim, né? claro que sim, São claro que bem-vindos, sim, claro que né? Igreja da Parede, aos sábados começamos com a missa às 7. Missa às 7. Ensaio do coro às 6. Nós Aham. animamos a missa das 7. Sim. É muito bom, nós gostamos muito de cantar. E depois, seguido de encontro. Sim, Lá jantamos na- todos juntos exatamente. e depois temos o nosso encontro dos grupos de jovens. Olha, que bom. E não é só jovem, né? Pode ir também pessoal mais velho também, né? Assim, pro Ah, terço, sim. né? Tô falando pro Sim, terço. deve haver. Sim, há de certeza. Vai ter Sim. O nosso grupo vai até aos 30 e depois há grupos de pessoas mais Sim, velhas. sim. Pronto. esse testemunho, né, que elas estão dando de falar que o padre também vai junto, vai jantar. Ele é o nosso bestie. Isso Tipo, daí o tá Padre mostrando Miguel- que o padre não tá lá longe, Não, O padre não. tá O padre junto. tá- Tem muita graça. Às vezes eu estou com amigos que não são da paróquia. E pergunta, quem é esse? Esse menino. Sim. Por exemplo, o Padre Miguel vai aos nossos aniversários, porque ele é Sim. nosso amigo. E, portanto, às vezes estão no grupo do WhatsApp, e eu no grupo do WhatsApp a fazer a minha lista de pessoas, meto o Padre Miguel, e as pessoas às vezes estão no grupo. Porquê que tens um padre no teu grupo? E eu tipo assim, porque ele é meu amigo. Porque ele é muito meu amigo. Tipo, ou seja, há mesmo esta relação, e também é um trabalho incrível, e graças a Deus estão a aparecer também padres mais jovens, mais jovens, isso mesmo. que cativa mesmo muitos, porque nos aproxima. Sim. É São muito as bom. orações, né? São as verdade. orações que a gente faz Exato. também, né? Pedindo novas Também. vocações. Né? Exato. Não, e assim, o padre é a própria presença de Cristo, né? É o coração de Cristo na Terra, né? Então, assim, ao mesmo tempo da gente ter essa amizade, existe o respeito grande, claro, né? Porque acho claro que que isso sim, daí é claro muito que sim. importante, Sim, não. né? uma linha. Mas é essa intimidade, né? É como se fosse a mesma intimidade com Cristo, né? Você ter alguém ali que tem uma unção, né? Uma muito grande. Não, e ele sentava com os amigos, né? Ele Ah, sim, ela é sim, pessoa normal, ele não vai é? assim, ele vai claro. à praia, ele faz tudo. Não, a gente tá falando de Jesus. Jesus também, ao mesmo tempo, Jesus também, sentava sim, com os claro. amigos e conversava. Claro. E tinha os momentos dele de relaxar, né? Claro, Claro. E Claro. isso é muito legal, né? A gente ter essa experiência. Ou seja, acho que para finalizar aqui, se querem falar mais alguma coisa assim que... do terço, do que vocês chamam, um convite. Um convite, eu vou falar para vocês fazerem um sim, convite, ok. né? O pessoal que está assistindo, então... Então. Portanto, nós todos os dias 13 de cada mês rezamos o terço às 9h30 na Paróquia da Parede, nossa na paróquia. Igreja da Parede. Sim. Convidamos-vos a todos. Vai haver já dia 13 Dia de 13 abril, de que é abril, este que é o domingo. próximo domingo, sim. E todos os dias 13 Estão contem mais do com o nosso convidados. terço. Às 9h30 da Às noite. 9h30, Sim, sim. às 9h30. Em maio, como é para nós ainda é mais especial, não é? Que é dia de Nossa Senhora, fazemos sempre é um cântico, eu por acaso eu não sei Pois o é, nome. eu também não sei. Mas é um cântico de louvor a Nossa Senhora. Eu acho que se chama Acaquisto. Não sei, não É vou um dizer. cântico, sim, eu não sim, vou do- dizer porque eu É o não texto sei. cantado, praticamente, Sim, não é? e portanto... No dia 13 de no maio. dia Sim, 13 no de dia 13 de maio, maio. à mesma hora, portanto às 9h30, mas é assim um up para a Nossa Mas Senhora. agora, no caso, no domingo vai ter a missa das 7, né? Sim, missa das 7 E e depois logo o a terço seguir o Depois o terço. terço às às 9h30. 9h30. Sim. Boa. Então, e assim, e vamos aprender o texto em latim? Eu aprendi. A sério? Ave Maria, aprendi. É difícil Uau. um pouquinho, mas depois a gente vai pegando. E é muito legal rezar o texto em latim. Sério? Ok. Foi uma história engraçada. Eu tava com as irmãs, né, lá do Instituto Hesed, e eu toda orgulhosa, né? Aquela Eu coisa sei, assim, tô- aprendi o texto em latim, que elas rezavam. Daí eu ficava assim, Aí hoje eu vou rezar o texto em latim com as irmãs. Aí elas começaram a rezar em hebraico. Eu eu cheguei tão feliz pra eu falar, por favor. Pronto, eu acho que Deus tá pedindo pra eu aprender mais um. Mesmo. Mas é legal, né? Assim, é um exercício muito legal, assim. Depois a gente, assim, vamos aprender isso daí. Bom, para quem está assistindo, muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Eu acho que assim, a ideia era essa mesmo, é mostrar a alegria do jovem, a alegria de servir a Deus, como é bom a gente ter uma comunidade onde a gente pode ter um colega, um amigo para abraçar e que tenha os mesmos ideais, né? Que nem existe uma passagem da Bíblia que quem é da luz busca quem é da luz, né? Então, assim, vamos buscar
né, nossos amigos da luz e sentir esse acolhimento. Vocês que estão assistindo, fiquem à vontade para conhecer o terço. Acho que com certeza elas vão estar muito felizes em recebê-los. Sim, Venham. podem seguir o nosso Instagram, que é boa. o Grupo de Jovens da Parede. E assim também vão sabendo das Vão ficando a novidades. par. É isso. Sim, porque ainda vai ter muita novidade aí. Pelo que a gente conversou aqui, vai ter o terço na praia. Vai Vai ter esse verão aí, se preparem. Sim. E agora uma coisa, também uma dinâmica muito gira dos grupos de jovens é o Vivit, que é o nosso... Sim. Explica tu, que ele está na equipa. Basicamente, o Vivit surgiu há 2 anos e tem o intuito de nós jovens passarmos a Semana Santa juntos e Para partilharmos. viver a Páscoa mais Sim, viver a intensamente. Páscoa. Pois é, porque a gente é isso mesmo. A gente está vivendo um momento agora muito importante. Vai vir a Páscoa, Sim, que é a sim. festa mais Mais importante importante para nós. da nossa Para igreja. nós. Mas aí vocês começaram esse movimento agora? Sim, esta vai ser a terceira sim, edição. é um retiro, exatamente, e este é o 3º ano. E é sempre muito, muito bom. E para ótimo. quem quiser ter mais informação desse retiro, no Instagram tem lá as informações, ou então como é que faz para a gente ter a informação desse retiro? No site da paróquia, na Sim. folha informativa, temos lá. Sim, mas também qualquer coisa podem mandar mensagem Sim, ao para o Instagram do ao Grupo de Instagram ou da Jovens. paróquia ou do grupo de jovens. E O Instagram, o nome é Grupo de Jovens da Parede. Grupo de Jovens da Parede. Eu vou Sim, colocar sim. depois aqui na Ok, descrição boa. Exato, do para termos a vídeo. certeza. Perfeito. E o da paróquia acho que é a Igreja da Parede. Sim. Ou Paróquia da Parede. Mas Tá. depois... Mas já Mariana. tem inscrições, já estão já, abertas? por acaso acho que Agora já estão fechadas, não é? fecharam. Ah, já fecharam? Sim, Ah, sim. Mas porque para já o para a ano também semana. há. Sim, há todos os anos. Pronto, se E é hoje... feito aonde? É feito na sede dos Coteiros, do Junqueiro, que é muito perto da igreja. Portanto, vamos a pé para todas as celebrações e voltamos. Dormimos todos juntos, fazemos as refeições juntos. Temos também orações. E é para que idade, normalmente? É dos 15, mais ou menos, aos 30. Sim. Sim. E esse ano já está fechado. Já está fechado, mas podem vir às Claro. celebrações, juntar-se a nós. Sim, é isso que eu ia falar. Para quem não vai poder fazer esse ano, se prepara para o ano que vem e intercede por quem vai fazer Exatamente. esse E ano. juntem-se ao nosso grupo de jovens. Claro. É isso. E as orações acontecem na igreja da Parede? Estas orações do Vivit, algumas acontecem na igreja e outras acontecem também na sede. Nós criamos uma capelinha na sede e também fazemos lá orações. Muito bom. Então, pessoal, muita coisa boa aí, né? Assim, vai ter as informações todas, eu vou botar na descrição do vídeo aqui depois o Instagram do Grupo Jovem, o Instagram também da paróquia, para quem quiser acompanhar. É um convite que eu faço a todos aqui, terminando. Vamos pegar nossa arma boa, rezar, vamos interceder, nos unir a Nossa Senhora, que foi um pedido dela também, né? Que ela veio e pediu para que a gente fizesse essas orações, entregar essas rosas à Nossa Senhora com muita alegria, né? E o último aviso, porque a gente está chegando na Páscoa e foi um momento que eu vivi de experiência muito bom, é que no seminário de Caparide está tendo a adoração perpétua, né? Assim, não sei se, para quem não sabe, a adoração perpétua, é o tempo todo. Jesus está ali de meia-noite a meia-noite. Então, assim, para quem quiser ir, é um convite que eu faço assim, que é muito gostoso, muito bom. É ali no Moinho, eles entrando, pode parar ali perto do seminário de Caparide, entra devagarinho, pergunta informação, sempre tem alguém lá para dar informação, orientar onde é. E é um ambiente, assim, acho que onde Jesus está, qualquer ambiente é maravilhoso, né? E ali tem essa conexão paz. também com a natureza, Sim, né? sim. Com Jesus ao mesmo tempo. Então, é o último convite que eu faço, tem vários aí já feitos. E muito obrigada a todos. E Deus dia abençoe. 13 agora? Exatamente. Esperamos Venham por rezar o vocês. terço connosco. Finalizando dia 13, domingo agora. Todos lá para rezar o terço junto com o grupo dali da Paróquia da Parede. Beijinhos Obrigada. a todos. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe.